E hoje eu tenho uma palavra que vai começar a nortear a sua vida. Na realidade, Deus me deu uma palavra para confortar seu coração e ajustar o seu emocional para que você crie muita expectativa para 2025. Está comigo? Então, diga comigo assim: se ocupe, não se preocupe. Sabe o que tem faltado na vida de muitas pessoas? Ocupação necessária. Porque tem muita gente ocupada com aquilo que não é necessário. E a ocupação desnecessária tem ocupado um lugar na sua vida e talvez pode ter sido ou se tornado o seu Deus. E talvez é por isso que você anda num vazio que parece que não tem fim. Então eu preciso hoje, nesses minutos que me restam, levar você a entender esse texto que nós vamos falar dele, que está registrado em Lamentações, no capítulo 3. Abra sua Bíblia. Eu quero ser bem objetiva. Lamentações, capítulo 3, verso 22 e verso 23. Veja que poderoso. Todas as vezes que nós lemos a palavra, nosso coração regozija. Nós vamos, para 2025, colocar novamente o plano de leitura da Bíblia. E esse ano concretizará-se. Concretizará-se. Amém? Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, está escrito: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe, antes de eu começar a ministrar essa palavra, Deus me deu um pensamento por esses dias. Refletindo no ano de 2024 e refletindo em alguns dos meses aos quais passamos esse ano, eu fui lembrando da bondade de Deus. E uma das coisas que eu percebi é que Deus esteve presente em todos os momentos ruins da minha vida. E por isso eu já quero iniciar essa pregação levando você a um pensamento. Qual pensamento, profeta? O pensamento condicionado de gratidão. Se você puder, ao invés de reclamar, você vai descobrir o significado dessa palavra hoje, reclamar por essa mensagem, você vai encher os seus lábios de gratidão. E mesmo que você não consiga ver algumas situações boas, você precisa ser grato. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa aqui na igreja, aos poucos minutos aos quais eu passei por aqui, eu disse: sabe qual é o problema dessa geração? Essa geração é uma geração fraca, que não consegue encarar os momentos difíceis da vida com louvor. E é por isso que nós estamos em um ápice terrível de pessoas que não têm identidade, de pessoas que toda hora desistem da sua fé, de pessoas que são dependentes emocionais. Por quê? Porque não conseguem fazer um enfrentamento dos dias difíceis com louvor e gratidão. E se você não consegue olhar para os dias difíceis com louvor, com gratidão, com enfrentamento, por mais difícil que seja, não tem como você apagar o que foi ruim. O que foi ruim ficou de registro. Para quê? Para que você extraia sabedoria, maturidade, lições e governo de autoridade no mundo espiritual. Ninguém ouve quem não tem governo de autoridade. Você só consegue entregar a sua vida para que alguém cuide dela, se essa pessoa aspirar para você confiança. E você jamais vai entrar num avião para que essa pessoa conduza a sua vida, se você não souber que ali realmente existe um piloto capacitado para tal voo. Então, cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: nós passamos por um 2024 muito difícil.
Foram momentos de muito choro. Foram momentos de muita dor. Mas em todos eles Deus esteve presente. Você precisa entregar. Hoje é o último culto. Você precisa entregar, o penúltimo culto. 2024. Com muito louvor. E dizer, Deus, obrigada. Porque eu não quero lembrar dos dias difíceis, mas eles são necessários para que eu saiba de onde o Senhor me tirou. Está comigo? Sabe? Foi um ano de dores, de diagnósticos ruins, de abandonos, mas em todos Deus esteve presente. Foi um ano em que alguns se foram, mas Deus não foi. Foi um ano em que nós, em algum momento, pensávamos que nós iríamos sucumbir. Mas quando olhávamos para o lado, Deus estava presente. E nós não sabemos nem como nós suportamos, mas o Senhor foi o nosso braço. E quando houve uma parada forçada, eu lembro desse tema, foi uma mensagem que me pegou muito forte. Parada forçada. Quando Deus fez com que a gente parasse forçadamente, Ele esteve conosco. Nos momentos de parada, Ele esteve conosco. Nos momentos em que pensávamos que não seria possível, Deus esteve do nosso lado dizendo, eu renovo a cada manhã a força de vocês. Eu renovo. Quantas noites você dormiu chorando e acordou de manhã sem saber como seria? E de manhã mais um fôlego e mais uma oportunidade o Senhor te deu para tomar seu banho, para tomar o seu café e prosseguir a sua jornada mesmo em meio a lágrimas. O Senhor esteve presente nos piores momentos da sua vida. O Senhor esteve do seu lado nas situações em que o inimigo provocou, em que o inimigo, estreitou e ele provocou um apertamento ao ponto de você falar, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Deus, o que eu fiz de errado? Quantas vezes esse ano você dobrou o seu joelho e perguntou a Deus, Deus, aonde foi que eu errei? Deus, por que as coisas estão desse jeito? Eu não estou entendendo. Tudo bem, Senhor, eu só quero entender por que eu estou passando por tudo isso, porque eu não estou entendendo. E Deus, com a sua bondade e fidelidade, não disse para você o porquê, mas se manifestou com presença do seu lado. Sabe por que você passou? Porque você esteve ocupado, mesmo achando que não seria possível prosseguir. Quando pessoas te viraram as costas, quando você pensou que ia sucumbir, quando você não aguentou, quando você estafou, quando você olhou para o céu e disse, Deus, eu não estou mais aguentando essa situação. Deus esteve do teu lado dizendo, respira, calma. Calma, eu estou contigo, eu nunca te deixei. Por mais que você possa achar que em nenhum momento eu estive presente, eu quero te dizer que você só suportou porque eu estive. Eu fui refrigério, eu fui consolo, eu fui alimento, eu fui recurso, eu fui a última medida, eu fui a última xícara de arroz. Eu fui a pessoa que emprestou um dinheiro para você. Sim, eu fui a pessoa. Eu fui. Você está entendendo isso aqui? Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer, para um pouquinho. Para um pouquinho. Desacelera um pouquinho. Quando você pensou que a porta ia fechar, Ele foi a pessoa que interferiu, e quando a porta fechou, Ele foi o bico, Ele foi o escape, Ele foi o biscate, Ele foi o emprego ruim, mas que te deu condições de ser transicionado para um lugar maior. Como você vai entrar em 2025? Foi bem dito aqui, do jeito que estamos, com a mesma postura,
com o mesmo comportamento, não podemos ir para um novo ano. Temos que mudar. Quantas vezes ele foi vento de presença na sua casa? Quantas vezes ele entrou como um refrigério na sua alma? Sim, ele foi escape, ele foi sombra, ele foi tanta gente, ele foi pai e ele não deixou de ser Deus. Então eu vim aqui hoje, nesse penúltimo culto, dizer para você: abra sua boca, derrame lágrimas. Derrame lágrimas de gratidão. Se você pode, hoje é o penúltimo culto. Diga a Deus obrigado. Obrigado porque muitos cultos eu entrei aqui chorando, sem saber nem o que orar. Muitos cultos eu respirei e disse: Deus, por qual oração eu começo? Está tudo ruim. Casamento ruim, finança ruim, saúde não está boa. Olho para os meus filhos, as coisas não estão boas, Senhor. Por onde eu começo? Qual é a lista de oração? Eu não sei se eu começo pela última pauta, ou se eu começo pelo meio, ou pela primeira, porque está tudo ruim. A bem da verdade, eu não sei nem se eu consigo orar. Eu não tenho nem força para orar, porque em alguns momentos te faltou força, até para orar. A única coisa que você conseguiu entregar no altar foram lágrimas. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias, olha só, as suas, está tudo no plural aqui. As suas misericórdias são inesgotáveis. Ô irmão, ouvi um aleluia lá atrás. Não, eu vim aqui te dizer que não está tão ruim quanto o diabo está dizendo que está. Não, eu vim aqui te dizer que não vai ser o fim. Não, ainda que o inimigo esteja projetando uma aparência, um aparente término de 2024, aparentemente um término de fracasso, eu vim aqui te dizer que você chegou até aqui. E você conseguiu. E você chegou. E você acessou promessas. E você acessou os sonhos. E Deus fez. E eu vou te dizer, Ele continuará fazendo. Decida pintar um quadro, sabe? Decida confeccionar um quadro artístico da sua vida hoje. Que quadro é esse? Não rasga o quadro de 2024, porque eles serão memórias da bondade de Deus. Deus fez. Foram dias ruins. Foram. Você olhou e viu situações ruins, sim. O que de bom eu extraio? A bondade de Deus eu extraio. A bondade de Deus. A vida que Ele me deu. A família que Ele me deu. A saúde que Ele me deu. A credibilidade que Ele me deu. Sim, Ele esteve comigo. Sim, Ele irá com você. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga sim, o Senhor irá com você. Sabe, eu sinto a presença de Jesus aqui. Não deixe o inimigo trocar as suas palavras. Agora no final. Você está a poucos dias de viver um milagre. E você vai entender. Olha, existe uma grande conspiração pelo nosso bem acontecendo em tempo real, biblicamente falando. E quando você se esforça conscientemente a fim de controlar os seus pensamentos e sentimentos, você altera
a programação química do teu cérebro. Tem muito tempo que eu não prego sobre isso. Isso é o que a gente chama de sinapse. São reconstruções que acontecem no teu cérebro de situações e de condições que precisam ser reconstruídas para que você continue a sua jornada. Deus criou a máquina assim. Deus nos fez assim. E eu peço a você que não durma, porque isso aqui é muito importante. E tem pessoas que chegam perto de mim e dizem: pastor, eu não sei como que eu vou mudar a minha vida, não sei como eu melhoro a minha vida. Olha aqui, Deus criou a máquina. E a palavra diz que as misericórdias dele são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã a fidelidade de Deus. Então, o que é isso? Isso é a máquina criada com o Criador entrando em colisão. Deus cria a máquina perfeita. E essa perfeição acontece porque a palavra diz que aconteceria. Mas também acontece quimicamente quando você pensa de maneira positiva. Grave bem isso aqui. Porque se você quer ir para 2025 vivendo uma vida nova, vivendo um ano novo, você precisa entender que os seus pensamentos, eles serão determinantes se você cultivar pensamentos tóxicos. Porque Deus criou o seu corpo, o meu corpo, com a oportunidade de a cada manhã receber renovo. E por que isso acontece? Porque há uma química que acontece quando você pensa. Está comigo? Quando você pensa, uma química neuronal acontece. E quando essa química, ela acontece, quando você levanta de manhã, algo novo aconteceu. É por isso que você já leu que nós não podemos deixar se pôr o sol sobre a nossa ira. Porque quando você deita, você não pode deixar com que o mecanismo trabalhe fora da benevolência de Deus e levante da sua cama com um pensamento, com uma projeção química negativa. E isso provoca gastrite, pressão alta, atacardia, ansiedade. Nós ficaríamos aqui tempos falando sobre isso e eu não tenho como falar isso, mas se você cultiva pensamentos tóxicos, eles vão desgastar a sua mente e vão afetar o seu corpo. Está comigo? Lembra que eu disse no início que a geração tem dificuldade de enfrentar, não conseguem desenvolver quimicamente um pensamento positivo relacionado ao que ocorreu. Foi ruim, mas foi ruim, porém deu errado mais. Essa geração é a geração que deu ruim, acabou a minha vida. Deu ruim, não quero mais. Deu ruim, vou embora. Deu ruim, saio da igreja. Não conseguem fazer com que a máquina trabalhe da forma que o Criador disse que ela trabalharia. E biblicamente você leu. Então existe uma conspiração do Criador que leva o ser humano a levantar todos os dias e viver uma vida diferente da qual ele deitou. Você pode ter deitado de uma maneira, mas a maneira como você vai levantar e percorrer no seu dia, isso tudo vai determinar pela forma que você vai pensar ou a maneira como você pensou. E sabe o que é interessante? Existe uma neurocientista, o nome dela é Caroline Leaf. Isso aqui é tremendo. Porque a Caroline Leaf, ela afirma o seguinte, que a cada manhã que você acorda, presta atenção aqui em mim. Olha o que a Caroline Leaf, ela afirma a partir de pesquisas. Que a cada manhã que você acorda, novas células bebês nascem com uma predisposição de derrubar os pensamentos tóxicos. Está comigo? Uma neurocientista comprova que a cada manhã células se desenvolvem com uma habilidade. Qual? Derrubar os pensamentos tóxicos.
Então, se você dorme ruim, acorda ruim, tua situação está pior do que eu imaginava. Porque nem Bíblia e nem ciência. Você precisa de libertação ou exorcismo. Tem alguma coisa errada. Você está brigando com dois campos. Está comigo? Você está brigando com dois campos. Você está brigando com a ciência e você está brigando com a Bíblia. Não dá, irmão. Está errado. Como você vai prospectar um ano diferente, uma vida diferente, se você não coopera com a ciência e nem acredita na Bíblia? Eu preciso levar você a entender isso. Lamentações 3:22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Está errado. Se o quadro não muda, está errado. Se a condição não muda, está errado. Tem que mudar, irmão. Você tem a Bíblia e você tem a ciência. A máquina projetada, quando você levanta da cama, as células bebês começam a se manifestar para dizer: o que foi, foi. Esquece. Por que o resgate? Por que resgatar o que te faz tão mal? Por que trazer para o seu dia o ontem que foi tão ruim? Por que colocar na sua mesa de café uma xícara de fel? Por que deixar alguém te dar um bom dia com uma mensagem que vai mudar o curso do seu humor? Ou você muda de pensamento, ou seu 2025 vai continuar do mesmo jeito. Vai apertar. Porque para ela, Caroline Leaf, a renovação dos seus pensamentos promovem uma verdadeira cirurgia cerebral. Cutuca o crente que está ao seu lado e diga assim: acabou tua desculpa, você foi descoberto. Diga assim: a palavra, a ciência, concordando com o que a palavra fala. Diga: a casa caiu. Ela usa o princípio da neurogenese, em que novas células nervosas estão nascendo diariamente em nosso benefício. Diga assim: as células novas, nervosas, elas estão nascendo diariamente em nosso benefício mental. Diga assim: como diria o profeta, a cada manhã suas misericórdias estão nascendo. A Bíblia sendo Bíblia, irmão. 10 anos de faculdade para descobrir o que a Bíblia já falava antes de qualquer coisa. Ou você muda, ou muda. Porque as pessoas querem uma chave, diga comigo, uma chave. Elas querem uma receita de bolo. E a receita de bolo para você hoje, nessa noite, é: organize seus pensamentos. Porque isso não depende de ninguém. Eu penso o que eu quero. Ou eu penso o que as pessoas querem que eu pense. Quem você é? Quem você é? Sabe o que acontece? Novas ideias surgem dentro de nós a todo tempo. O tempo todo. Se soubermos, presta bem atenção nisso aqui, ó, aguardar no silêncio da comunhão, os escapes e livramentos virão. Sabe por que tem gente, Gisele, que não consegue receber, não tem como, não sabe como? Como eu vou sair dessa situação? Fica calado. Quando você levantar de manhã, ouça os insights que Deus vai te dar.
Levanta de manhã. Sabe qual é o período que Deus mais fala coisas comigo? Período da manhã. Se me deixar sozinha, eu escrevo a manhã toda. Porque Deus vai imprimindo os insights. Deus te dá insights. Deus te dá estratégia para o trabalho. Deus te dá a forma como você tem que operar. Deus fala, irmãos. Só que as pessoas levantam de manhã trazendo ontem como uma bagagem pesada para o período da manhã. Eu vim aqui te dar orientações práticas. Diga comigo, a chave para cada problema está dentro de nós. Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe, Caroline Leaf afirma que todos nós fomos programados com viés naturalmente otimistas. Eu vou repetir. Caroline, a neurocientista, disse que nós fomos programados com um viés naturalmente otimista. Quem me programou? Gente, você está aqui comigo? Ela diz que os nossos circuitos mentais, ou o nosso padrão, ou o nosso modo de padrão mental foi projetado para fazer boas escolhas. Tem dedo podre quem quer. Porque da parte de Deus, Deus enxertou em mim e você a condição de fazer boas escolhas. Só que o problema é que nós escolhemos de forma errada porque queremos. Porque no fundo, você sabe quando não é para fazer. Você só quer que alguém diga para você o contrário do que você já está sentindo que não é para fazer. Irmãos, Deus me dá um discernimento apurado muito forte. E às vezes quando eu começo a conversar com uma pessoa, eu vou olhando. Aí o Abba fala assim, ó, ela sabe que ela está fazendo a escolha errada. Só que ela está querendo te manipular para você dizer o que ela sabe que ela tem a consciência de que não é bom. Mas ela está querendo te convencer de que o que ela está fazendo, a escolha que ela vai fazer, é a boa escolha. É aquela história que você só quer alguém para concordar contigo. Mas no fundo, você sabe que você não está fazendo uma boa escolha. Eu vim aqui hoje como uma resposta de Deus para algumas pessoas. Assim, a natureza das células nervosas é dinâmica, renovável e inteligente e conspira para o bem. Diga assim, existe uma conspiração diária para o bem dentro de você e dentro de mim. Disso, e sobre isso, Eclesiastes concorda com ela. Eclesiastes capítulo 7, verso 29 está escrito: eis o que tão somente achei. Ei, presta atenção aqui. Eis o que tão somente achei. Que Deus fez o homem reto. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem em uma condição de retidão. Mas o homem se mete. Mas o homem decide. E aí, se você compromete as suas decisões, como que você vai ter uma boa colheita? Diga comigo, como? O universo foi programado para conspirar pelo nosso bem. Qualquer coisa que sai fora disso, simplesmente foi uma sabotagem interna e você precisa reprogramar a sua mente. Diga, hoje, eu vou sair daqui reprogramando a minha mente. Profeta, como eu reprogramo a minha mente para 2025? Como é que eu faço diferente como foi todo 2024? Você se programa, você se reprograma através de uma fé ativada. Quando você tem uma fé ativada, com uma visão baseada no que você crê no futuro, você reprograma a sua mente. Está comigo? Então, se eu
creio em algo, eu vejo isso no futuro. E se eu vejo isso no futuro, eu reprogramo os meus pensamentos, por pior que eles sejam. Eu determino o que eu quero pensar, mesmo que os meus sentimentos estejam diferentes. Está comigo? Está comigo? Você pode estar sentindo tristeza, Alex, mas eu decido pensar em alegria. Pegou o rema? Eu acordei triste hoje, Amanda. Acordei. Mas eu decido. Minhas células foram preparadas pelo Eterno para desintoxicar os pensamentos negativos, porque a cada manhã as misericórdias dele, irmão Leandro, se renovam. Então, por mais triste que eu acorde, eu sinto tristeza, mas penso alegria. Eu sinto raiva, mas penso em liberar perdão. Irmão, você está aqui. Eu sinto desânimo, mas eu penso, porque os que são fracos, a minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu levanto com um sentimento de fraqueza, mas eu sei que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então acordar fraco é uma condição, permanecer fraco é uma decisão. Não diga que é a igreja que você está. Não diga que são as pessoas que não te estendem a mão. Diga que você quer uma desculpa para ser fraco. Decida hoje, irmão. O muro tem dono. Senão você vai chegar a 2025 como? Da mesma maneira? Não. Tem que ser diferente hoje. Tem que ser diferente hoje. Quantas vezes você perguntou para Deus: Deus, como que vai ser o futuro? Deus, como que vai ser o 2025? Porque o 2024 eu não quero lembrar. A resposta de Deus. Resposta de Deus, tá? Aspas. É uma metáfora. A resposta de Deus é a seguinte: o futuro será conforme a sua fé. Eu vou repetir. O futuro será conforme a sua fé. Tem fé para crer? Deus vai mover. Tem fé para crer? Deus vai fazer. Tem fé para crer? Deus vai libertar. Tem fé para crer? Deus vai realizar. Tem fé para crer? Deus vai abrir o mar. Meu Deus! Portanto, eu desafio você hoje. Isso aqui é forte. A criar uma imagem do seu futuro. Cria uma imagem do seu 2025 e aceite o desafio de pintar um quadro onde os montes se erguem e se lançam no mar. Isso é fé. Fé. Uma geração que não tem fé. Não tem fé para Deus libertar. Não tem fé para Deus transformar. Não tem fé para Deus curar. Tudo te vence. Sabe por quê, apóstolo Wilson? Deus falou comigo profundamente. Porque essa geração está a geração mais corrompida. Porque é uma geração que não tem fé. Eu vim aqui te dizer hoje, a sua fé vai projetar o futuro. O problema é que nós queremos transferir a responsabilidade de uma ausência de luta para uma ineficiência de Deus. Como se Deus fosse ineficiente em resolver a sua demanda. Não é Deus que falhou em resolver a tua demanda. Foi você que falhou em não ter fé. Porque Deus não falha. O problema é que as pessoas não têm fé para bancar a condição. Se não tem fé, vai mexer no formigueiro para quê? Se não tem fé,
Se no primeiro levante dos principados você vai ser a primeira pessoa a jogar tudo pro alto. Eu estou falando de uma pessoa altamente negativa, era eu. Negativa, pessimista. Você está achando que eu fui isso aqui uma vida toda? Você está achando? Não, eu seria hipócrita. Quantas vezes Wilson me alinhou? Senta aí. Você não tem fé. Eu dizia, tenho. Ele dizia, não tem. Porque se você tivesse fé, você não falaria como você fala. Por quê? Porque o que você fala, o que você coloca para fora, é o que você sente. Não adianta você verbalizar algo que o seu comportamento não condiz. Se você crê que Deus vai restaurar, irmão, creia até o fim. Creia até o fim. Se você crê que Deus vai libertar, creia até o fim. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga assim, você crê ou você não crê? Deus vai fazer ou Deus não vai fazer? Diga assim, o sim e o amém estão com Deus. Agora, você crê ou você não crê? O que significa a palavra crer? A palavra crer significa tomar por verdadeiro ou acreditar. Quando você diz assim, pastor Elaine, eu creio, você está dizendo, isso que eu acabei de ouvir, eu torno por verdadeiro. Eu torno essa realidade verdadeira. Eu acredito que o que eu creio é verdade. Eu acredito que o que eu creio se tornou verdadeiro. Mas você não está vendo essa casa reformada. Mas para mim já está tudo no lugar. O que você está vendo? Estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso. Está comigo? É a tua verdade? Para você é. Você não está vendo, as pessoas não estão vendo. Mas as pessoas não estão com a sua visão. Deus deu a visão para você. Então, crer é tornar por verdadeiro. E aí, depois que você toma isso por verdadeiro, você está diante de uma realidade finalizada. Isso é uma fé ativa. É você olhar e falar, Deus, eu não estou conseguindo vislumbrar, mas eu creio que eu já vivi isso. E nós contaremos testemunho do que Deus vai fazer. Depois disso, você caminha. Caminha quê? Você caminha rumo à excelência. Diga comigo, eu preciso caminhar rumo à excelência. Diga, quem levanta com misericórdias inesgotáveis é um ser humano excelente. Deus ama a excelência. Deus ama ambientes excelentes. É por isso que Ele escolheu você por templo. Porque para Ele, eu e você somos excelentes. Meu Deus. Aquilo que é excelente não precisa de publicidade. Cutuca o irmão que está ao seu lado e diga para ele, a excelência tem uma voz. Portanto, não faça publicidade do que deu errado. Deu errado? Passou. Prossiga. Quando as pessoas tentarem te prender, você já reparou? Sabe quem tenta prender a gente no que deu errado na nossa vida? São as pessoas que convivem com a gente. Porque elas conhecem a tua fraqueza. São os covardes. É gente que lança em rosto a sua fraqueza.
E eles tentam te prender no que deu errado. Porque a necessidade é o quê? É a necessidade de propagar o que você foi e não o que você está se tornando. Existe uma classe de pessoas que tem a necessidade de propagar o que você foi. Existe uma classe de pessoas que tem a necessidade de lançar no seu rosto todas as coisas que deram errado na sua vida, mas não conseguem celebrar um feito positivo. Quem são esses? São uma classe de pessoas que você deve cortar da sua lista de 2025. Sem dó. Mas há mais? Pensamentos tóxicos e pessoas tóxicas não podem fazer parte da nossa vida e nem da tua lista de funcionário. Pode ser competente, mas se é prepotente, manda embora. Deus está falando aqui. Finalizo com a seguinte frase. Quando você é alguém que entendeu que as misericórdias se renovam a cada manhã, você não enche a sua boca de reclamação. Cutuca o crente que está ao seu lado e diga assim: se você é um reclamador, você é um intercessor do diabo. Sabe o que significa a palavra reclamar? Aclamar 2 vezes. Quando você reclama, você aclama 2 vezes. Estudos profundos vão dizer, dentro do campo da batalha espiritual, que é desse elemento que o diabo se alimenta. Lembra o que aconteceu com o povo do deserto? Lembra? Eles começaram a reclamar. Foram tomados por um espírito de reclamação e não conseguiram enxergar a benfeitoria de Deus com eles. Cutuca o crente que está ao seu lado. Isso é de propósito, tá? Para você não dormir. E nem para ele ficar mexendo no WhatsApp agora. Diga para ele: preste atenção. Não repita as mesmas coisas que você fez em 2024. Diga: se você foi um reclamador, se torne um intercessor. Quanto mais você pensar nas circunstâncias difíceis, mais você terá dificuldade para viver. Então, está difícil? Se você pensar na dificuldade, você não sai do lugar. Tem dia que você levanta e parece que tem um caos todo na sua cabeça. Ou isso só acontece lá em Primavera, na minha casa. Levanto da cama, parece que os demônios, parece que tem uma nuvem, igual aquela do Pica-Pau, parece que tem uma nuvem assim, ó, na cabeça. Junta tudo, pensamentos, atmosfera, ambiência, junta tudo. E aí, você precisa entender o seguinte, que a chave que vai mudar o seu dia estão aonde? Nos seus pensamentos. Lembra? Estão nos seus pensamentos. Agora, isso aqui é forte, porque nós vivemos todos sob o mesmo céu, mas nem todos temos o mesmo horizonte. Por isso, não deixe ninguém determinar um pensamento no seu ouvido através de uma fala tóxica. O horizonte dela pode ser derrota, mas o seu é um horizonte de vitória. Sabe o que acontece? Está na moda a palavra destino. Está comigo? Agora está na moda. Destino, destino para lá, destino para cá. Só que a palavra destino está relacionada ao fim de uma jornada. Presta bem atenção nisso aqui. Destino está relacionado ao fim de uma jornada. Quando alguém diz: Bárbara, você vai acessar em 2025 o seu destino profético. Presta atenção. A palavra
está dizendo: Bárbara, você deve chegar em um lugar em 2025. E chegar em lugares vai implicar em movimento. Se você não está chegando em área nenhuma da sua vida, sinto em lhe dizer, você não está cumprindo o seu destino profético. Terminou 2024, não enche a sua boca para dizer que você concluiu a sua jornada se você não tem louros de vitória. Se não tem o que celebrar no pódio, não chegou no seu destino. Tem um percurso para você continuar em 2025. Predestinado é a palavra grega que significa proorizo. Pro significa antes e limites ou fronteira. É a raiz da palavra ou da nossa palavra horizonte. Quando você está dizendo, eu sou predestinado, você está dizendo, eu estou à procura de um horizonte. Eu estou à procura de um horizonte. Em 2025 eu estou à procura de um horizonte. Se você foi predestinado, você precisa entender que você está chegando em um lugar. E agora eu encerro literalmente porque eu não tenho mais tempo. Quando Jesus vai cumprir o seu destino profético, a primeira coisa que ele faz é entrar no deserto. Quando ele entra no deserto, ele se depara, isso aqui vai esmagar a cabeça dos crentes mimizentos. Essa geração que acha que formação no evangelho não tem luta e não tem guerra. Está tudo errado. Ah, mas eu não entendo porque eu estou desanimado. Ah, mas eu não entendo porque eu estou vivendo essa guerra. Você está vivendo a guerra porque você está em movimento na jornada. Ninguém que está em movimento vai conseguir caminhar sem guerra. Toda pessoa que se move de um ponto A para um ponto B, ela está em movimento. E no movimento você vai ter que passar por circunstâncias. Só não passa por circunstância quem está parado. Não está enfrentando luta nenhuma? Não está enfrentando nenhuma adversidade? Está ótimo. É a vida que você escolheu viver. A vida de alguém que está estagnado e ainda não acessou o território predestinado. Quem acessa um território que foi predestinado e entendeu que chegou no próximo nível. Quando Jesus sai do lugar onde ele estava e ele entra no deserto, ele então começa a viver uma aceleração do destino profético. Logo, quando ele entra no território do destino, ele dá de cara com Satanás. Para você que disse que o seu 2024 foi ruim, eu vim aqui te dizer, 2024 pode ter sido o teu deserto. E nele você teve que bater de frente com Satanás. Satanás em algumas vezes entrou na sua casa, sim. Satanás em algumas vezes tentou tocar na sua saúde, sim. Satanás algumas vezes entrou no ambiente da sua intimidade, sim. Satanás entrou para te golpear. Na realidade, Satanás quis que você morresse. Mas o que ele não entendeu é que você estava passando em um território. E esse território que você estava passando resistiria à sua chegada. Então, está encontrando resistência, cena apostólica? É porque nós estamos chegando. Está encontrando resistência na sua família? É porque a vitória está mais perto. Está encontrando resistência? É porque você encontrou Satanás no deserto. Então eu vim aqui te dizer, ele pode ter acessado o seu deserto, mas quando você sair de lá, ninguém te segura. Ninguém te segura. Então levanta
Avançar significa encontrar oposição. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Quando você avança, você encontra oposição. Profeta, mas ficou pior a guerra. A pressão aumentou. Calma. Vou te dar a última chave. Quando você encontra opressão, isso significa que você chegou num novo nível de altitude. E você vai ter dificuldade para se acostumar nesse novo ambiente. É forte. Mas você é resistente à resistência. Vou repetir. Você é resistente à resistência. Diga para o crente que está ao seu lado, você é resistente à resistência. Diga assim, as oposições que você sofreu ativaram algo dentro de você. Portanto, acesse o seu destino. 2025, você vai entrar triunfando. Diga, você está lutando todas as batalhas, as quais você foi feito para vencer. Todas as batalhas que você está lutando foram as batalhas que você foi feito para vencer. Então, quando o seu inimigo tentar, diga para ele, eu sou resistente à resistência. Eu não vou me preocupar, eu vou me ocupar. Coloque-se de pé.